A colônia libanesa é uma das maiores de Goiás. Algumas famílias aqui chegaram no início do século XX. Outras vieram depois, com a construção de Goiânia. Hoje, eles são nomes fortes no comércio, na construção civil, indústria e na medicina, além de outras atividades. Para contar sobre a história dos libaneses e seus descendentes em solo goiano, vamos conversar com um cônsul honorário do Líbano em Goiânia, Rana Mitânios Rana Júnior. Além de ser cônsul honorário do Líbano, Rana Júnior é advogado formado pela UCG com especialização em direito civil. Atua na área de recuperação judicial e sucessões. Olá, Rana, um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Enzo, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. Primeiro, uma aulinha de pronúncia do árabe. Mitânios, como que é a pronúncia? Mitânios. M mudo, Mitânios. Mitânios. Antes da gente falar dos libaneses em Goiás, vamos falar do que é o Líbano. Para muita gente, confunde libanês e sírio com turco. Os turcos lá de Campinas, os turcos da Rua 4. Afinal, vocês são turcos, são libaneses? O que é que vocês são? Nós somos libaneses. Libaneses que sim, tivemos durante um tempo os turcos otomanos em nosso território. Tivemos também a França por um período, até 47, mas sempre libaneses. Sempre de um grande país, 10.542 km², que estão representados em todos os países do mundo. Em todo país do mundo tem algum libanês. Aqui no Brasil, em especial e particularmente em Goiás, temos muitos mil, 350 mil estima-se, de libaneses. E gostamos muito dessa terra, somos gratos aos libaneses. Pois é, voltando a essa questão ainda, ok, na época, inclusive, que a primeira leva de libaneses veio para cá, vocês pertenciam ao Império Turco-Otomano, mas depois veio a confusão também sírio-libanês, tem até clubes em São Paulo, sírio-libanês. Qual que é essa identidade com os sírios? Eu costumo dizer que nós somos um povo com duas nações. Os sírios e os libaneses são muito semelhantes nos costumes, na cozinha, os nossos sabores de alimentos são bem parecidos, chega a dizer semelhantes. O quibe, a esfirra, o charuto que comemos são sírio-libaneses. São comidas tradicionais daquela região do Levante, que depois que os otomanos saíram, a França tomou conta, mas sim, duas nações distintas. Eles são sírios, nascidos na Síria, em território sírio, e nós, libaneses, nascidos no nosso país, Líbano, país dos cedros. Fazendo uma comparação aqui com a América do Sul, seria algo parecido com a Argentina e o Uruguai, que são muito próximos, mas são nações diferentes? Sim, mais ou menos isso, que disputam o tempo todo se a carne do Uruguai é melhor, da Argentina, o doce de leite, mais ou menos isso, de uma forma saudável e respeitosa, temos com os sírios, nossos irmãos. E o francês, você falou que vocês foram dominados pela França e deixou um legado, não sei se pode dizer um legado, que no Líbano fala-se o francês também, além do árabe? Sim, na verdade, com a saída dos otomanos, em 20, a queda do Império... 1920, a queda do Império, a França se instalou com o exército e a força dela no Líbano e na Síria, cuidando daquela região, fazendo uma espécie de transição para entregar depois a independência ao Líbano e à Síria, que aconteceu em 47, durou 27 anos esse período. E hoje, inclusive, fazemos a conta da independência de 1947 para cá. E lá se fala árabe e francês? Sim, hoje a segunda língua, o segundo idioma ensinado nas escolas oficialmente é o francês. E tem o terceiro, o inglês. Um jovem de 10, 11 anos no Líbano fala fluentemente o árabe, o francês e o inglês. Tá, e por que é um país com tanta tradição, um país milenar, muito mais velho do que o Brasil aqui, por que essa diáspora, se a gente pode usar essa expressão, tantos libaneses saíram de lá? O Líbano passou por muitas dificuldades, mas primeiro, o Líbano é um país pequeno. O país pequeno não tem muito espaço para expansão, tem pouca terra para agricultura, não tem grandes espaços para comércio. A vocação comercial, o libanês já nasce com ela. E com as dificuldades, guerras e conflitos, muitas vezes com os vizinhos, às vezes não, às vezes até internos mesmo, de questões religiosas, questões de costumes, o libanês
saiu muito do Líbano, em muitas oportunidades, tivemos muitas diásporas. Tivemos em 1880, depois da visita de Dom Pedro II ao Líbano, convidando os libaneses para vir ao Brasil. Tivemos depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e não parou. Depois da Guerra Civil até hoje, tem libanês chegando no Brasil e gosta muito do Brasil. Vamos voltar então a essa informação que você deu, 1880, por volta disso, o imperador Dom Pedro II convidou libaneses. Foi a partir daí que o povo libanês começou a vir para o Brasil? Sim, o que temos notícia nos livros de história é que depois disso os libaneses criaram coragem e vieram para cá. Vamos voltar agora de novo para o século XX. E as questões da guerra civil que aniquilou o país e também as ocupações do Estado de Israel no Líbano, isso gerou imigração, trouxe muita dor, muito prejuízo para o Líbano? Sim, os conflitos sempre trazem perdas e, naturalmente, com as perdas financeiras e de vida de pessoas, dor e sofrimento. Isso faz as pessoas pensarem em sair do país, ir embora. Essas frustrações. Morre um filho no exército, morre um marido no exército, a família vai embora. Isso aconteceu muito no Líbano em diversas oportunidades. Foi a morte de um jovem, que é meu irmão, faleceu. Quando faleceu, então meu pai ficou completamente transtornado, não aguentava mais ficar nem um segundo no Líbano. Um franco-atirador atirou 3 balas, uma delas entrou pelas costas, saiu pelo coração. É na hora que ele faleceu. E a questão religiosa? O Líbano ele é dividido entre cristãos e muçulmanos. Como é essa convivência, inclusive numa região onde os problemas religiosos são muito fortes, são muito acentuados? Por incrível que pareça, a convivência é harmônica. Politicamente, os assentos no parlamento, o assento da presidência, na vice-presidência, na presidência do parlamento e do primeiro-ministro já são carimbadas. O presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro é muçulmano sunita, o presidente do parlamento é muçulmano xiita. E estando isso já estabelecido, e cada uma dessas religiões tem determinado número de assentos no parlamento, isso já está pré-definido. E acomoda a situação. A situação hoje, com relação à religião, é bem acomodada. Eles se respeitam bem. Agora, você citou o cristão maronita, para quem não tem mais informações sobre isso. O que é o cristão maronita? O cristão maronita está subordinado ao Vaticano, por exemplo? Sim, é um rito oriental, é um braço da Igreja Católica no Oriente Médio. Segue o rito oriental, vocacionado por São Marum, que é o nosso santo, um santo que saiu da Síria e foi para o Líbano, e segue a Igreja Católica, o Vaticano, é um braço do Vaticano no Oriente Médio. E com uma curiosidade, o padre pode casar. Ah, que curioso. O padre pode casar, se ele não virar padre antes do casamento. Se ele virar padre antes, se ele casar antes, ele pode virar padre depois. Tá. Falando da imigração, vamos voltar então no 1900, mais ou menos, quando os libaneses começaram a chegar no estado de Goiás. Como se deu essa chegada? Com muita dificuldade. Por exemplo, meu pai, um exemplo que veio de lá para cá em 1953. Meu pai chegou no Porto dos Santos, sem nada, sem ninguém, com $30 no bolso e um galão de azeite para entregar para um amigo que iria procurá-lo. Em algum lugar, disse que ia achar ele no Brasil, olha o tamanho que é o Brasil. Achando que o Brasil era do tamanho do Líbano. Pensando que o Brasil era do tamanho do Líbano. Veio para trás do sonho americano. Bom, chegou no Porto Santos, foi para a casa de imigrante. Como não tinha parentes, não tinha ninguém para recebê-lo, mandaram ele para o estado de Goiás, para a região da estrada de trem de ferro, para uma cidade aqui perto chamada Urutaí. E lá ele se estabeleceu, por conta da facilidade de se deslocar com o trem de ferro, ele começou a mascatear e a vender. E seguiu a vida até conquistar Goiânia, a capital, e recém-criada, ainda iniciando. E aqui começou a mascatear também e logo se estabeleceu algum comércio. Aí ele passou a ter um comércio em Goiânia? Sim, sem nunca ter vendido nada no Líbano. Nunca aprendeu a vender nem comprar nada. Lá ele era plantador de azeitona. E plantador de azeitona é a coisa mais comum no Líbano. Todo mundo é plantador de azeitona. Acredito, né? Todo mundo vive da azeitona lá. Agora, esse mascatear dele aqui, você falou que ele veio com um galão de óleo e pouco dinheiro no bolso. E como ele chegou a contar para vocês, como é que ele fez no começo para conseguir dinheiro, onde dormir?
ele, primeiro na Casa do Imigrante, na casa do Imigrante, que hoje é o Memorial do Imigrante em São Paulo, em Santos. No Porto de Santos. No Porto de Santos. Depois, em Urutaí, uma pequena pensão que tinha lá, ele me contava, se não me engano o nome é Pensão Barbosa. E ele tinha $30, com esse dinheiro e o francês, ele começou a se virar por ali, a conversar, e tinha um libanês, agora eu me lembro, tinha um libanês que morava na cidade, ficava pouco lá, mas morava lá, que conversava com ele mais um pouco e foi ensinando para ele as primeiras palavras. Ele foi arranhando um português por ali. A primeira frase que ele aprendeu foi vendo barato. Se é que pode chamar isso de frase, não é de jeito nenhum. É verdade aquela frase diz que a gente vende baratinho, preço bom, ele... Sim, sem dizer nem o que é, só mostrava o produto depois. E como é que ele fazia? Por exemplo, você falou anos de 1950, né, que ele veio para cá. Isso. Comunicação complicada, Goiás, um estado ainda que carecia de infraestrutura, para pedir mercadoria, o povo não cobrava dele, falava, aquele turco vendeu e não entregou. Turco no sentido pejorativo aí, né? Não, não tinha isso não. Ele conta que sempre foram muito respeitosos com ele. Ele era muito grato, eu digo era porque falecido, muito grato aos brasileiros. Chegou, foi respeitado desde o início. Tinha a história do turco, mas era só explicar. Depois que ele foi entender o que era tudo isso, mais um pouco do português, aí ele conseguia explicar que os primeiros que chegavam com o passaporte da Turquia em razão do domínio dos turcos otomanos, que se deu até 1920, mas que isso está ultrapassado e que era libanês, que tinha vindo do Líbano, que era um bonito país, que tinha inclusive muitos apelidos. Beirute tinha apelido de Princesa do Oriente, Suíça do Oriente Médio, Petit Paris, Pequena Paris. Isso ele sabia fazer bem, vender o peixe dele. Era a venda. Era a venda dele. Tá, essa é a família do seu pai. E a família da sua mãe também vem do Líbano? Sim, meus avós. Meu avô com a minha avó e meu tio. Meu avô Tanus, minha avó Adib e meu tio Abdala, que depois se formou médico aqui. Vieram, passaram pelo Porto de Marselha, na França, e vieram para o Brasil. Chegando aqui, foram recepcionados por um familiar, o tio Latif Seba, que os recebeu e os auxiliou na chegada. Esse já veio com alguém esperando, sabe? Né? Meus avós, os pais da minha mãe. Esse Latif Seba que você se refere é o da praça que tem aqui em Goiânia? Exatamente, da praça, o pai do César, do tio João, do Abdu, exatamente esse. Vamos para o primeiro intervalo, para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouco dos libaneses em Goiás. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Os libaneses em Goiás, este é o tema do TBC Memória e o nosso convidado é o cônsul honorário do Líbano em Goiânia, Hanna Júnior. Hanna, nós estávamos falando no bloco passado da sua família, da parte do seu pai, da parte da sua mãe. Mas se a gente andar pelas ruas e monumentos públicos de Goiânia, a gente vai ver muitos nomes de origem do Líbano. Como é que é a contribuição libanesa para Goiânia ou, por que não dizer, para Goiás? Eu acredito, Enzo, que Goiânia e Goiás são o que são também por nós. Fizemos juntos esse estado, essa capital. Os libaneses contribuíram muito e, reforço, são muito gratos à comunidade goiana brasileira. Fomos bem recebidos e aqui deixamos nosso legado de 7.000 anos de história do Líbano, deixamos aqui a nossa vocação para o comércio, a nossa vocação para construir pontes, construir amigos, pontes que eu digo na relação de amizade. Aqui fizemos grandes amigos e uma grande comunidade, que hoje é uma comunidade só, a comunidade goiana, e particularmente em Goiânia, a comunidade goianiense. Nós todos estamos inseridos nesse contexto gigante que é o nosso estado. Afinal de contas, tem libanês na medicina, tem libanês na engenharia, tem libanês no comércio, tem libanês na indústria, tem libanês na área de loteamento, tem libanês na área jurídica, tem libanês sendo advogado, juízes, tem libanês fazendo de tudo nesse estado, tem libanês ocupando espaços importantes no camelódromo, mascateando ainda, começando a vida, acabando de chegar, ainda vendendo no interior, carregando mala, fazendo essa figura que existe pouco, mas existe ainda, existe vendendo em fazendas, tem libanês
praticando atos de comércio no estado todo, não tem dúvida disso. Correndo o risco de cometer injustiça e esquecer algum nome, mas cite algumas famílias, até porque a gente às vezes tende a confundir o libanês com o sírio e outros países que falam o idioma árabe. Mas particularmente com relação aos libaneses e aos sírios, os sobrenomes são bem parecidos, tem muitos que se assemelham. Mas temos o destaque principal, né? A família Rassi. O meu antecessor, que também foi cônsul honorário, Dr. Roberto Rassi. E essa bela e grande família de construtores, de médicos, enfim, tem Rassi fazendo todo tipo de trabalho no estado de Goiás. Um exemplo, a família Seba, que é a família da minha mãe, uma grande família também, com destaque também em vários espaços da cidade, do estado. E tem tantas outras, Cháter, e tem muitas famílias. Tem família Dyer, que é da mesma cidade da família Rassi. São muitos. Com certeza vai ser difícil falar de todos os nomes, né? Eu queria tocar agora num ponto delicado. Nós já falamos no primeiro bloco sobre aquela questão de turcos, superado esse assunto. Mas depois de uns 40 anos, nos últimos 40 anos, o mundo árabe, o mundo do Oriente Médio virou bode expiatório do Ocidente e costuma se enquadrar todos que vêm daquela região como terroristas, perigosos. Vocês já sofreram isso? Como é que o brasileiro vê vocês nesse aspecto? Olha, no geral, o brasileiro não nos vê como terroristas. Isso eu tenho certeza e acho que todos têm também. Mas é preciso deixar claro que teve uma campanha, ou está tendo uma campanha que confunde as pessoas. De demonização, pode-se dizer? De demonização de algumas pessoas de alguns países. Mas, infelizmente, não separa esses países, vira tudo um pacote de árabes. E os sírios libaneses não fazem parte desse pacote de terror, de campanha a favor do terror, de guerrilha ou de matança. O Líbano nunca atacou país nenhum. A verdade é essa. O Líbano é um pequeno país de pessoas sérias que vieram para cá trabalhar, fazer família, criar os filhos, formar os filhos. E esse é o libanês. O libanês veio para o Brasil e vive lá com essa intenção de agremiar e de viver junto em comunidade. Perfeito. Você já ressaltou que a sua família é de origem cristã, mas é importante ressaltar que o muçulmano também é uma pessoa comum como a gente, que quer trabalhar, criar família e viver em paz. Não tem dúvida disso. A contribuição que a comunidade muçulmana, seja ela sunita ou xiita, trouxe e deixa para o Brasil, e sob todos os aspectos, é muito grande. São pessoas sérias também, são trabalhadores, eles professam uma crença diferente da nossa, que deve ser respeitada tanto quanto a nossa. Agora vamos falar de coisa boa que vem lá da região do Líbano e da Síria. A comida, que a gente costuma também falar, comida árabe ou pão sírio. Conta pra gente o quibe, a esfirra, as origens e o que a gente come aqui. É parecido com o que está lá ou já está meio abrasileirado, meio tropicalizado? Não, abrasileirou pouco, vamos dizer assim. Por quê? Nós estamos aqui para manter essa tradição. A verdade é essa. Nas nossas famílias e nos nossos costumes, ainda mantém o estilo e o tempero, a forma de fazer, como faz lá no Líbano. Então, os sabores do Líbano são mantidos no Brasil. É claro que tem o quibe com ovo, que é uma invenção brasileira. Que é uma invenção goiana, inclusive. O Jorge Braga me disse um dia, o Jorge Braga, nosso amigo, me disse um dia que o quibe com ovo é uma comida goiana. Eu falei, como assim, Jorge Braga? É goiano, foi goiano que inventou. Claro que tem uma influência sírio-libanesa, mas foi goiano que inventou a história do quibe com ovo. Eu até não sabia disso, mas ele me deu essa informação. Me permita aqui falar na parte de descendentes de italianos, pior do que isso é só a pizza com ovo, que é uma invenção brasileira também, né? Mas além disso, a tradição de alimentação lá, a gente fala de quibe, de esfirra, do pão sírio e que mais? Como que é? Coalhada, muita coisa com coalhada, charuto. Vamos sair do salgado e vamos para os doces. Os doces sírio-libaneses. Os doces libaneses são doces saborosíssimos, com pistache, com pinhole, o que nós chamamos de snauber, né? Aqui é conhecido como pinhole. Nozes, amêndoa, são doces de excelente qualidade. O doce libanês é um doce conhecido no mundo todo. Viaja para Dubai,
Vai lá, tem uma lojinha onde tem um cedro que tem doce libanês. Pode comer, você vai comer coisa boa e vai gostar muito. Você falou do cedro. O cedro seria um signo fácil para a gente identificar que é do Líbano quando está no outro lado do planeta, que, vamos dizer, para mim é bem diferente, eu não conheço essa realidade. Ah, viu esse cedro aqui? Com certeza é um libanês que está por ali. Com toda certeza. Perfeito. E você falou que nas escolas as crianças aprendem, além do árabe, natural e do francês, e o inglês também. Como que é o sistema de instrução lá no Líbano? A formação da infância até os 12 anos, 1% de analfabetismo só. É muito boa até essa idade. Depois disso começa a ficar mais caro e pouco acessível. As famílias às vezes não conseguem. Então a formação até os 12 anos é garantida. Tem acesso. E a distribuição da população? Existe uma população urbana grande ou, como a gente imagina, muitas pequenas aldeias? Muitas pequenas aldeias. Inclusive somos de pequenas aldeias. Nós, a família Rassi, todos esses que falei, são de pequenas aldeias. Mas tem também aqui muitos de Beirute, de cidades grandes, como June, Trípoli, que são cidades grandes. A capital Beirute é uma cidade grande, que funciona 24 horas, com restaurantes o tempo todo, com balada o tempo todo. Beirute é uma cidade maravilhosa. Seria uma cidade cosmopolita? Sim, sim. Uma pequena Nova York. A verdade é essa. Você falou do tamanho do Líbano. Por exemplo, você tem uma comparação do tamanho dele com algum estado brasileiro, de cabeça? Não, não tenho. Me fugiu agora. Mas dá para atravessar o Líbano de carro em um dia você faz o Líbano indo e voltando. Se não me engano, 220 quilômetros de comprimento e uns 60 de largura. É claro que as estradas não ajudam. E o Líbano tem muitas montanhas. Montanhas gélidas o ano todo, com gelo no topo o ano todo, que o gelo não derrete completamente nem no verão. Você falou 220 quilômetros, eu estou imaginando aqui como se a gente pegasse a estrada de Goiânia a Rio Verde, mais ou menos, dá mais ou menos essa distância. Isso, Brasília, mais ou menos isso. Perfeito. Agora, você como cônsul honorário do Líbano, você é advogado de profissão, né, de formação e de trabalho mesmo, o que é a função do cônsul honorário? É até importante para algum libanês que esteja nos assistindo saber que tem esse apoio, né? Sim, claro. Primeira coisa, divulgar a nossa cultura, a nossa boa imagem e as nossas tradições. Estabelecer boas relações com a comunidade goianiense e para atender a comunidade libanesa. Renovação de passaporte, confecção de novo passaporte, porque tem a figura da renovação do nosso passaporte, pode isso no libanês, e a confecção de um novo. Procuração, visto para entrada no Líbano, se alguém quiser já ir com visto, se não quiser, pode conseguir o visto no aeroporto de Beirute. Enfim, qualquer outro documento, registro familiar, busca de qualquer outro documento de sua nacionalidade. Olha, eu preciso de alguma coisa lá do Líbano. Busca o consulado, nós vamos viabilizar pela embaixada a chegada desse documento, se for possível. Registro das famílias, dos filhos do casamento, dos libaneses, dos descendentes, o que é muito importante, registrar essas pessoas para que esse registro, esse número, chegue até o Líbano. O Líbano quer saber quantos dos seus estão fora. Estima-se que no Brasil tem 10 milhões, não sabemos o número certo. O Líbano quer essa informação, então é preciso registrar os filhos, registrar as famílias. Quer dizer que a nacionalidade lá é iussanguínea. O filho de libanês nascido no Brasil tem... Tem, se o pai for libanês ou o avô. Tem direito à cidadania, sim, né? Sempre uma figura masculina, por enquanto. Isso é um certo machismo, não? Tem um projeto de lei já, faz parte de uma cultura que ainda está naturalmente chegando lá, né? As conquistas das mulheres. Tem um projeto de lei em andamento. Seria uma resistência mais da parte muçulmana, que tem uma visão de mundo diferente do ocidental nesse aspecto em relação à mulher? Não, eu acho que não. Eu acho que é do país mesmo, em geral. Eu acho que sim. E você estava falando, tem um projeto de lei... Tem um projeto de lei em andamento para superar esse obstáculo e conceder também aos filhos das mulheres. E é verdade, já que você falou em mulheres e a gente remete ao casamento, que ainda existe casamento encomendado lá no Líbano? As famílias? Existe, pouco, mas existe. Não é bem assim encomendado. Eles
fazem o planejamento, apresentam o noivo para noivo, o rapaz para a moça, e acaba que a coisa dá certo. Mas aquele estilo de casamento de antigamente, forçado, não tem não. Então o que tem é uma facilitação, cria um ambiente favorável para os dois se conhecerem. Já virou mais tradição cultural. Isso. Se quiserem casar, vão se casar. Se não, não vão se casar não. E aquela história de que o noivo ou pretendente raptava ou sequestrava a moça? Existia essa figura Como que também. era isso? Era assim, os dois estavam lá meio que querendo namorar, ou já até às vezes namorando. E o pai da moça começava a implicar, o noivo ou namorado combinava com a moça e ela ia para a casa de um familiar dela. Até o dia do casamento ela ficava na casa de um familiar dela, tipo um tio dela, a casa do avô dela, da avó dela. Ela não saía de lá, o pai não ia lá buscar. E ela ficava lá, o pai emburrado com ela, até o dia do casamento. E ela se casava com ele. Depois tudo se restabelecia e via todo mundo bem. Ficava tudo em família. Ficava tudo em família. Meu avô roubou minha avó. Olha que interessante. Foi assim. Ok, Rani, agradeço muito a sua participação. Foi muito interessante a gente poder mostrar um pouco desse povo, que é o seu povo, tão importante para a construção de nosso estado e da nossa capital. Muito obrigado. Muito obrigado, Enzo. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistem. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.